Nós vivemos um tempo incrível no tema Mesh. Eu queria saber se você foi abençoado pelo tema Mesh. O tema Mesh é um tema que eu amo, porque no tema Mesh, os casais que estão com problemas, com dificuldades, que estão vivendo um tempo de crise, eles são restaurados, aprendem a viver a verdade de um relacionamento. Solteiros que estão carentes, em crise, aprendem a suprir em Deus toda a sua carência, seu desejo. E aqueles casais que estão bem, eles ficam mal, eles ficam ruins, porque na verdade eles percebem que existem muitos assuntos, muitos problemas dentro de um relacionamento que precisam ser conversados, debatidos, que precisam ser falados. E no tema Mesh é trazido tudo à tona para ser resolvido, nenhuma ferida fica sem cura, amém? Eu fui muito abençoado e fechamos o tema semana passada com chave de ouro, e agora nós estamos num tempo que nós chamamos de intertema, um tempo de 2 semanas, onde nós conversamos assuntos pontuais, assuntos que são provisões de Deus para nós. E logo mais nós vamos começar um tema chamado esferas, um tema revolucionário que você não pode perder, um tema que vai mexer com as nossas crenças, nossos pensamentos, aquilo que nós vivemos, nossas atitudes. Então não perca por esperar, o tema esferas está chegando, amém? E hoje eu quero trazer um assunto, que é um assunto que eu gosto muito. Não sei se você já ouviu da sua avó, do seu pai, da sua mãe. Geralmente o pessoal mais antigo, ele costumava dizer algo, minha avó costumava dizer muito para mim: meu filho, de Deus não se zomba, não brinca com Deus. Quantos já ouviram isso aqui? Eu já ouvi muito isso. E de fato, Paulo ele diz lá na carta de Gálatas que de Deus não se zomba, não é possível zombar de Deus, e essa verdade me fazia tomar muito cuidado com as coisas que eu falava de Deus, fazia com que eu tivesse muito cuidado para não fazer piadas de Deus, né? Para eu não fazer bullying com Deus, não bulinar Deus, né? Porque com Deus não se brinca, não se zomba de Deus, ninguém pode bulinar Deus. Talvez você também tenha, né, essa verdade no seu coração de, não falar palavras ofensivas a Deus, né, não bulinar Ele. Mas o fato é que muitas vezes nós zombamos de Deus não com as nossas palavras, não com as nossas, né, as coisas que nós falamos com piadas. Nós zombamos de Deus com as nossas atitudes. Por exemplo, eu já fiz uma oração que Deus, Ele me respondeu de uma forma inusitada. Eu falei assim: Deus, com muita fé eu venho na Tua presença, com muito desejo no meu coração, eu gostaria de receber o dom de línguas, e principal, o dom da língua inglesa. Deus, eu queria acordar amanhã sabendo falar o verbo to be, I am, you are, falando fluente o inglês. Eu sei que o Senhor é poderoso, e comecei a apelar, né? Comecei a apelar para Ele: o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, aquilo que para o homem é impossível, para o Senhor é possível. E eu pedi essa moral para Deus. Sabe qual foi a resposta dele? Tu tá de sacanagem comigo. Não, tu só pode estar de sacanagem. Tu tá me zoando, tu tá zombando da minha cara. Vai estudar, seu preguiçoso. Vai buscar, vai atrás, planta isso que você quer. Se você quer colher o conhecimento de uma outra língua, você precisa plantar esse conhecimento. Não que para mim isso é impossível, mas é necessário viver o princípio do plantio e da colheita.
E muitas vezes o que a gente vê é exatamente um desejo enorme, um esforço enorme, uma intenção enorme de colher algo bom, de colher uma bênção. Porém, muitas vezes, o que a realidade mostra é que nós não queremos plantar para colher isso. Nós não queremos o trabalho do plantio. Nós não queremos o desapego de plantar. Não queremos nos esforçar, porque, como a palavra mesmo diz, o plantio, por muitas vezes, é dolorido, é um esforço, é chorando que muitas vezes nós plantamos, é com dificuldade que muitas vezes nós plantamos, é com desapego que muitas vezes nós plantamos. Mas uma realidade espiritual que nós precisamos conversar hoje é que nós não podemos colher daquilo que nós não plantamos. E desejar colher daquilo que nós não plantamos é uma atitude de zombar de Deus, porque aquele que planta da carne, colhe da carne. Aquele que planta do Espírito, colhe do Espírito. Então Paulo, ele traz esse segredo, ele traz essa revelação, essa verdade para nós, sobre esse princípio, o princípio do plantio e da colheita. Quantos aqui já plantaram, são agricultores aí, deixa eu ver. Gente, não subestime, se você já plantou cebolinha verde, você é um agricultor. Aí, ó, quem já plantou o feijãozinho lá no jardim? Você já plantou. Quem já plantou uma árvore? Existe uma meta, né, de plantar uma árvore, ler um livro, escrever um livro, fazer um filho. Eu não lembro qual que são as metas, mas existe uma meta, né? Plantar uma árvore é uma delas. Agora, quantos de vocês já comeram do fruto da árvore que plantaram? Parece que esse fruto, ele tem um sabor diferente, sabor de mel, como diz a Cassiane, né? Ele tem um sabor diferenciado. Por quê? Porque foi você que plantou. Ver os frutos daquilo que você planta traz satisfação. Traz satisfação. E Paulo quer trazer esse princípio para nós. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Antes de nós lermos, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, eu venho pedir a Ti, Pai, o esclarecimento da Tua palavra. O Senhor se revela como luz, e como luz o Senhor dissipa todas as trevas, tudo. Que nosso pensamento, ó Pai, possa ser iluminado nesse tempo. Nosso desejo é conhecer a verdade, conhecer a Tua palavra, porque o Senhor nos santifica através da Tua palavra. O Senhor nos limpa, nos lava através dela. Que a Tua verdade, ó Pai, possa nos libertar de muita escravidão, muitos pensamentos. E que através da Tua verdade, da Tua palavra, nós possamos conhecer mais do Senhor. E viver tudo o que o Senhor nos chamou para viver. Revela o Teu coração a nós. Revela o Teu segredo a nós. Espírito Santo, eu peço que se há corações aqui, ó Pai, aflitos, se há, ó Pai, aqui um espírito de desânimo, Pai, que o Senhor traga a Tua paz, para que nós possamos, ó Pai, estar na Tua presença livres e receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, amém. Gente, eu falei 1 Coríntios, é 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, olha só o que Paulo fala: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito:
distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo está trazendo princípios. Ele está trazendo à igreja de Corintos princípios da lei, da semeadura e da colheita. E eu quero trazer para você alguns princípios, porque Deus é um Deus generoso. A palavra diz que Deus deu o seu Filho, Ele ofertou o seu Filho ao mundo, Ele entregou o seu Filho como uma oferta. E nós, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, também precisamos ser generosos, praticar a generosidade, viver a generosidade. Existe um tesouro nisso que Deus quer trazer para nós sobre generosidade, e isso começa no nosso coração. Paulo está falando sobre semear. Paulo está dizendo que existe sobre nós uma provisão de semente de Deus, sementes que precisam ser semeadas, sementes que não podem apodrecer, sementes que não podem ser comidas, mas precisam ser semeadas. Existe um propósito naquilo que Deus tem colocado sobre as suas mãos, e Deus tem colocado provisão de pão e semente sobre a sua vida. Deus dá a oportunidade de plantar, de semear. Só que no nosso coração existem coisas que impedem a gente de semear, existem coisas que são barreiras para esse princípio, para a gente poder colher desse princípio. Uma delas é a barreira da avareza. Avareza é dizer: o que é meu, o que é seu, é meu também. O que eu tenho é para mim, e aquilo que você tem pode ser meu. E aí acontece inveja, porque existe um desejo de possuir aquilo que não é seu. Existe uma barreira que é a barreira da indiferença. E a indiferença é o seguinte: o que é meu, e o que é seu, cada um faz o seu, cada um cuida do seu, você no seu canto, eu no meu canto, e é isso aí, está tudo certo. Cada um por si, Deus por todos. Porém, o desejo de Deus é que a gente viva o reino de Deus com generosidade. O reino dele é um reino de generosidade. E a generosidade é dizer que o que é meu pode ser de todos. O que é seu, mas o que é meu é nosso. E Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele já começa dizendo: o Pai é nosso, o Pai não é meu. Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que nós nos olhemos, que nós encaremos a igreja, o reino como nós. Isso é viver generosidade. O que é meu pode ser nosso. Esse é um princípio. Sabe, o mundo prega e preza por um princípio de enriquecimento, tirando aquilo que é dos outros, enriquecer, tirando aquilo que é do outro. Mas no reino de Deus, nesse princípio da semeadura e da colheita, Deus institui um princípio de enriquecimento, enriquecer, dando para o próximo, dando aos outros, semeando na vida dos outros. Deus está trazendo uma possibilidade de nós termos mais sementes, semeando na vida dos outros. E esse é um princípio que nós precisamos aprender. Princípios da palavra de Deus. Existe
Aqui Paulo está trazendo um princípio da proporção. Ele diz que a colheita vai ser sempre proporcional ao plantio. Ele fala, ei, lembre-se, lembre de quando você foi numa fazenda, quando você foi numa plantação. Aquele agricultor que plantou mais hectares de terra, obviamente é aquele que vai colher mais hectares de terra. Aquele que semeou mais, aquele que se esforçou, foi generoso, colocou mais, obviamente é aquele que vai colher mais. Então existe o princípio da proporção, de aquele que planta com generosidade, colhe com generosidade. A gente sabe que a semente precisa morrer para gerar fruto. A palavra diz que se a semente não morrer, ela não vai germinar. E no nosso coração, a avareza precisa morrer, a indiferença precisa morrer, o amor ao dinheiro precisa morrer, para que haja um plantio, para que haja uma colheita. O amor ao dinheiro precisa morrer. Tiago diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é bem verdade. E nós vamos descobrindo o que Paulo quer dizer com esse princípio. Ele diz que a questão não é você dar dinheiro para a igreja, a questão não é semear, você não está semeando na vida do pastor, para o pastor enriquecer ou para a igreja crescer, não, você está semeando no reino de Deus. Ele está pedindo, aqui nesse contexto, ele pede dinheiro para a obra do ministério, para que o ministério, para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus cresça. Essa semeadura é uma semeadura no reino de Deus, é colocada no reino de Deus. Lá em Lucas 6,38, a palavra diz que aquele que dá com generosidade recebe uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o princípio do reino de Deus. Deus retribui com uma medida farta para aqueles que semeiam. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 9, Salomão diz: quem é generoso será abençoado. Aqueles que praticam de generosidade serão abençoados. Quantos podem dizer amém para isso? Quantos querem ser abençoados aqui? Amém. Paulo traz o princípio de que quem semeia muito, colhe muito. Um outro princípio que ele traz é a motivação. Ele diz que Deus ama quem semeia com alegria. Isso é uma motivação do coração. Deus, Ele não se importa com o que é dado. E Jesus, Ele vivenciou isso. Ele viu uma viúva pobre colocando lá no lugar onde as ofertas eram colocadas. Ele viu aquela mulher colocando uma oferta do coração, uma oferta generosa. Aquela oferta, eram poucas moedas, mas para ela, aquela oferta era uma oferta de coração generoso. E Jesus diz: essa mulher foi a mulher que mais contribuiu e alegrou o coração de Deus. Muitos homens tinham colocado grandes quantidades naquele lugar, mas o que Paulo quer dizer para nós é que Deus olha para o motivo pelo qual nós estamos semeando. Sabe, teve um casal chamado Ananias e Safira. Eles venderam um terreno, combinaram entre si de levar uma parte para ofertar, mas no seu coração a motivação estava errada. Dentro do seu coração, a forma como eles foram semear na igreja foi uma motivação completamente vaidosa, uma motivação de barganha, uma motivação de tentar comprar a Deus. E sabe o que acontece? O Espírito Santo, através de Pedro, fala: por que vocês se deixaram ser enganados por Satanás? Por que vocês deixaram Satanás tomar o coração de vocês, para que vocês façam essa oferta desse jeito?
Vocês não sabem que Deus ama aqueles que dão com alegria. Gente, olha que coisa maravilhosa isso. Deus ama. Deus ama. Sabe, é que se você quer alegrar o coração de Deus, se algum dia você falar, Deus, como eu posso fazer o Senhor se alegrar? Como eu posso fazer algo que o Senhor ama? Aí Paulo está falando, quando você semeia com alegria, com o coração alegre, com o coração entregue, Deus ama isso, a motivação importa. Outro princípio que Paulo traz é o da distribuição. Deus semeia em nós para que nós possamos semear na sua obra. Deus, Ele deseja fazer a sua obra prosperar, a sua igreja avançar, a sua igreja crescer, o seu reino se estabelecer através, sabe de quem? De você. Por isso Ele derrama sobre você provisão, por isso Ele derrama sobre você semente, para que você seja um canal. Tem uma parábola que Jesus conta sobre um homem que ele tem uma plantação, e aquela plantação dá muitos frutos, ele é muito abençoado por Deus, e ele se depara com um grande problema. Ele vai guardar todos os frutos da sua plantação, e ele percebe que ele não consegue guardar num celeiro. Ele enche um celeiro inteiro, e aí ele tem uma ideia: eu vou fazer um outro celeiro, para guardar mais ainda. E aí ele faz um outro celeiro, ele guarda mais ainda. E aí Jesus diz nessa parábola, que Deus chega para ele e fala: louco, você é louco, tudo que eu tenho te abençoado, você tem retido e guardado em celeiros. Você está sendo avarento. Hoje mesmo, nessa noite, lhe pedirei a sua alma. E o que você vai fazer com tudo isso que você guardou? Quais são os frutos, a colheita de todas essas sementes que eu coloquei nas suas mãos? Sabe, quando a gente olha para a palavra no Antigo Testamento, tem uma frase que me marca demais, que eu amo demais. Deus chega para Abraão e ele fala o seguinte: Abraão, o meu desejo é que seja você uma bênção, que você seja uma bênção. E muitas vezes nós desejamos ser abençoado, nós pedimos: Deus, abre portas de promoção, abre portas de trabalho, abre portas de enriquecimento, abre portas, eu quero que o Senhor me abençoe, que a minha casa tenha provisão, e a gente pede para Deus, mas nós nos esquecemos de que muitas vezes Deus deseja que nós sejamos a resposta da oração das pessoas, de que quando você semeia na casa de Deus, você está sendo a resposta para muitas vezes para aqueles que não têm. Você está sendo resposta de oração para aqueles que estão com a família quebrada, que vêm para esse lugar e diante do tema mexe são restaurados. Você é a resposta da oração das pessoas que vêm neste lugar e encontram o Evangelho, o reino de Deus, uma família. Então semear é ser um agente de bênção. E Deus diz para Abraão: seja você a bênção, seja tu uma bênção. O que você tem veio de Deus, isso você pode ter certeza. Ele providenciou isso para você, Ele deu isso para você, e você precisa usar essas sementes que Ele tem colocado nas suas mãos. Deus é um Deus investidor. Um outro princípio que Paulo nos traz é que Deus nos traz provisão. Deus supre as sementes. Deus nos dá as sementes para plantar. Ele coloca em nossas mãos sementes e pão. Sabe o que você faz com o pão? O pão você come. Quando Deus supre o pão, Ele está suprindo a sua casa. E quando Ele supre a semente, Ele deseja que você plante. Então Deus, para aqueles que usam essas sementes, a palavra diz, é que Ele aumenta a quantidade
de sementes. Para aqueles que se tornam fiéis naquilo que Ele coloca em nossas mãos como semente. Para aqueles que se tornam plantadores das sementes que Deus tem colocado nas nossas mãos, Ele aumenta essas sementes, Ele multiplica, porque Deus é um Deus que multiplica. O nosso Deus é um Deus multiplicador. Você pode dizer amém para isso? Deus investe em quem sabe usar os recursos. Por isso que Deus é um investidor. Ele olha para aqueles que estão investindo as sementes e investe mais sementes. Queria que você abrisse lá em Mateus 25, Mateus capítulo 25, tem uma parábola que eu acho fascinante, Mateus 25, versículo 14, olha só o que a palavra fala: e também será como um homem, o reino de Deus será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou esses talentos, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5, e o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio aquele que havia recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau, você foi negligente, sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Deus é um Deus investidor. Ele deseja que os recursos dele multipliquem na nossa mão. Os recursos que Ele coloca sobre nós multipliquem e gerem vida. Não fique retido, não seja escondido, não seja comido, porque Ele dá o pão para nos suprir e semente para que a gente plante. Jesus fez uma multiplicação que eu acho fantástico. Teve um menino que, por fé, colocou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes, quando havia fome. Havia fome aonde Jesus estava ensinando. E aquele menino trouxe o pouco que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Uma grande multiplicação. Uma multiplicação sobrenatural. Sobrenatural. Deus, Ele multiplica sobrenaturalmente as nossas sementes quando elas são plantadas. E nós colhemos satisfação. Paulo diz que nós seremos enriquecidos em todas as coisas. Sabe o que isso significa? Que quando você planta sementes, você não será apenas enriquecido de dinheiro, porque somente dinheiro não satisfaz um homem. Uma conta bancária recheada não satisfaz um homem. Existem muitos homens riquíssimos, mas insatisfeitos. E Paulo está falando que aqueles que plantam, colhem satisfação. Aqueles que semeiam, são satisfeitos em todas as coisas. Todas as coisas. Você deseja ser satisfeito em todas as coisas? Em todas as áreas da sua vida? Na sua família? Com os seus filhos? No seu trabalho? Ter satisfação no seu trabalho? Viver o propósito pelo qual você foi chamado e feito por Deus? Comece a semear
as sementes que Deus tem colocado em sua mão. A graça não precisa de um motivo, ela precisa de uma oportunidade. Deus não procura motivo para ser gracioso. Deus, Ele procura uma oportunidade para mostrar a sua graça. Aqueles que são graciosos não precisam de motivos para contribuir, não precisam de motivos para plantar as sementes, apenas precisam de uma oportunidade, uma terra fértil para botar as suas sementes. E o que Paulo está trazendo para nós é que o reino de Deus é uma terra fértil, uma terra onde nós plantamos e colhemos satisfação, onde nós colhemos motivo de viver, nós encontramos satisfação plena em todas as áreas. Eu gosto muito de uma situação que Isaac passou. Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, estava numa terra onde havia fome. Ele estava vivendo em Gerar, uma cidade. Aquela cidade estava devastada, aquela região estava devastada por uma grande fome. As pessoas estavam morrendo de fome, existia escassez de alimento, uma grande crise havia se instaurado naquele lugar, uma grande crise estava tomando conta daquela região. E a palavra de Deus diz o seguinte lá no capítulo 26 de Gênesis: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a vocês e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Existia uma escassez, uma fome, uma crise. Provavelmente Isaac estava desesperado, como um desempregado, que não sabia mais como colocar dinheiro, comida, provisão na sua casa. Provavelmente Isaac estava desolado, chegando para Deus, orando e falando: Deus, o que está acontecendo? A minha família vai padecer, eles vão morrer. Então Deus, Ele diz algo fascinante para Isaac. No meio desse desespero Ele diz: não desça ao Egito. Sabe o que isso significa? Não se desespere. Muitas vezes no meio da crise, no meio do desespero, temos a tentação de descer ao Egito, de voltar às práticas pecaminosas, de voltar à escravidão. O Egito era um lugar de escravidão. Muitas vezes em tempos de crise, somos tentados a fazer negócios que não agradam a Deus. Somos tentados a mentir, somos tentados a fazer coisas ilícitas. No desespero de tentar trazer provisão para nossa casa, nós desobedecemos a Deus. Temos a tendência de voltar à escravidão, ao velho homem, à carne, à velha prática. E Deus fala: Isaac, obedeça, não desça ao Egito. Então Deus, Ele fala: confie em mim, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Nós precisamos muitas vezes tirar os olhos das circunstâncias, muitas vezes nós precisamos tirar os olhos da crise, olhar para a promessa de Deus. Deus falou para Isaac: eu estarei com você. Deus fala para você: eu estarei com você, não importa a circunstância, não importa se você está vivendo um tempo de crise financeira, não importa se na sua casa você está com pouca provisão, confie, eu estarei com você. Deus, Ele pede para que Isaac obedecesse a palavra de Deus. Ele fala o seguinte: desça
a terra que eu vou lhe mostrar. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras. Se você quer ser abençoado, se você quer colher muito, você precisa confiar na palavra de Deus. E se Deus fala para você plantar as sementes que Ele está colocando sobre a sua vida, você precisa confiar nele e plantar, não importa a circunstância. Sabe, eu nunca vi ninguém que se arrependeu de obedecer a Deus. Nunca ninguém chegou para mim e falou: olha, eu obedeci a Deus e me arrependi. Mas eu já ouvi muitas e muitas vezes as pessoas se arrependendo por seguir o seu próprio coração, por seguir aquilo que acham, que pensam, por seguir as suas próprias vontades. Não importa o tempo, tudo que você planta, você colhe no reino de Deus. E aí o resultado do que aconteceu está lá no versículo 12 de Gênesis 26. Olha só o que diz: Isaac formou lavoura. Isaac plantou naquela terra. Isaac plantou as sementes que Deus direcionou a ele e pediu a ele. E no mesmo ano, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu tanto, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus começaram a invejar. Isaac foi fiel, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de escassez. Ele decidiu plantar as sementes que Deus colocou nas suas mãos. E sabe qual foi a consequência disso? Ninguém cria que iria colher alguma coisa naquela crise. Ninguém acreditava que ia ter colheita. Ninguém conseguia crer que se plantasse iria colher. Mas Isaac, por obediência, decidiu plantar. Isaac decidiu seguir o conselho de Deus, a direção de Deus, e decidiu plantar. E ele colheu muito. Ele colheu fartamente, de 1 para 100. E eu tenho certeza que Deus deseja que você colha. Deus deseja que você tenha uma boa colheita, de que você colha fartamente. Sabe por quê? Porque Ele deseja abençoar aqueles que plantam. Ele deseja aumentar, multiplicar as sementes daqueles que plantam. E o reino de Deus é uma terra fértil para se plantar. Nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias, parar de dizer: ah, mas se eu plantar as sementes vai faltar. Não vai faltar. Obedeça a Deus e você vai ver tudo o que Ele vai fazer. Ele mesmo se coloca à prova. Ele diz: coloque-me à prova, plante fartamente, e você verá que você vai ter uma colheita de satisfação. Quantos estão entendendo isso? Deus, Ele quer corrigir e trazer um princípio ao nosso coração. Ele deseja restaurar esse princípio que por muitas vezes é banalizado no meio da igreja. Ele deseja que o seu povo colha fartamente. Eu não creio, e a palavra não mostra, que Deus chama os seus filhos, os seus discípulos, para serem miseráveis. Pelo contrário, Ele deseja abençoar o mundo através dos seus filhos. Ele deseja que os seus filhos sejam abençoadores, que os seus filhos sejam a resposta da oração de muitos que estão clamando hoje. Se alguém fez um voto de pobreza, isso é pessoal, entre essa pessoa e Deus. O desejo de Deus é que nós entreguemos o nosso coração diante dEle, para colher fartamente. Amém? Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor, hoje a Tua verdade veio nos confrontar. Muitas vezes, ó Pai, quando nós colocamos ídolos à prova, é sentido um desconforto, porque muitas vezes
nós como filhos confiamos mais no nosso braço, na nossa inteligência. Muitas vezes nós confiamos muito mais no dinheiro, confiamos em outras pessoas do que no Senhor e na sua palavra. Mas hoje, o teu mover, a tua palavra está quebrando cadeias. Hoje destinos estão sendo mudados. Hoje o Espírito Santo está tendo liberdade para trabalhar no nosso coração e crermos que o Senhor tem entregue as sementes em nossas mãos. Sementes, ó Pai, de uma colheita farta. E muitas vezes a resposta da nossa oração não está, ó Pai, num passe de mágica. Está em plantar aquilo que o Senhor está nos dando. Não permita, ó Pai, que as nossas atitudes zombem do Senhor, querendo colher daquilo que nós não plantamos. Muitos de nós pedem revelação ao Senhor da Tua Palavra. Muitos de nós têm pedido intimidade, mas não têm plantado tempo diante do Senhor, tempo na Tua presença. Como, Senhor, nós vamos receber revelação se nós não pegamos a Tua Palavra para ler? Como nós vamos receber revelação se nós não queremos comprar o colírio que nos abre os olhos? Senhor, move a Tua igreja para plantar, Senhor. Abre os nossos olhos para ver que existe uma terra fértil no Teu reino, que existe um ambiente, que existe um lugar onde nós estamos semeando, onde a colheita é para satisfação, onde o Senhor sobrenaturalmente vem e multiplica as sementes. Senhor, o meu desejo, Pai, é que toda a avareza seja quebrada do nosso coração, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha fazer em nós uma obra, Pai, uma restauração no nosso coração de toda indiferença, de todo medo, que não seja, ó Pai, a circunstância da nossa vida que impeçam todos nós de semearmos. Que o Senhor, Pai, possa nos se mostrar na vida daqueles que são fiéis em semear. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, que nós possamos viver e se mover e existir no Senhor, naquilo que é o Teu mover, o Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor, sobre nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.